Ainda no slide Gestão de mão de obra, agora falando sobre o software. O software Sigma tem como dar apoio na gestão de sua mão de obra. Através do pilar Plan, o botão Mão de obra, é possível fazer cadastros de funcionários e os dados necessários para emissão de ordem de serviço, área executante, origem, função, plantão, escala de trabalho e demais dados para gráficos e gestão de dados. Também auxilia em cálculo de horas normais, horas extras, adicionais noturnos ou horas que envolvam este serviço. Próximo slide, gestão de ativos. Na gestão de ativos, é possível definir a estrutura da empresa e o seu organograma, o cadastramento dos equipamentos e peças sobressalentes, também através de software, por exemplo, no software Sigma, no pilar Plan, botão Action, é possível acessarmos o cadastro de máquinas, equipamentos, tag e vincular essa tabela nos demais itens que vão compor a sua ordem de serviço, incluindo o nome do funcionário. Máquinas seria o equipamento principal da empresa, onde a manutenção vai estar focada. Então, este cadastro, na verdade, é um banco de dados da manutenção. Tem os dados necessários sobre as pessoas que trabalham na manutenção, para que se possa saber de modo rápido as informações que se necessite. O motivo também pode estar ligado em horas envolvendo o funcionário. Ainda na gestão de ativos, divisão definida pelos padrões da classe mundial de manutenção. Máquina é o equipamento principal da empresa, onde a manutenção vai estar focada. Esta máquina será registrada dentro do processo e está dentro de um setor. Toda a ordem de serviço vai girar em torno dessa máquina, com o seu histórico de abertura, intervenções, serviços realizados de quebras e consertos e devidas revisões. Para nós conseguirmos rastrear essa OS, nós utilizamos o TAG, que é o conceito aplicado mundialmente que visa a identificação de posições fixas e virtuais e visam a localização de mais equipamentos. Como dito anteriormente, nós podemos fazer esse cadastro via tag, subtags, em algumas empresas com QR Code, em algumas empresas com codificação a laser, por exemplo. Todos esses números vão buscar uma origem, em que nosso sistema do Sigma chamamos de tag.
No equipamento, componentes que estão na máquina e que podem ser transferidos de uma máquina para outra. Um exemplo são as bombas de água. A bomba de água quebra na parte da hélice, porém o motor elétrico está bom. Por o motor elétrico estar bom, com o controle de tag é possível rastrearmos a origem da máquina e mantermos ela originalmente funcionando, até que a peça reserva seja entregue pelo fornecedor, nova ou reformada. Então, o equipamento pode ser considerado também o componente desse conjunto de máquina. Por exemplo, o motor, e subsequente as peças ou rolamentos. No slide a seguir, cadastro de equipamentos. Vamos seguir esse exemplo. Equipamento, máquina e injetora. O que deveríamos anotar desta máquina? O que seria o conjunto do tag e os sistemas interligados. O que é eletroeletrônico, o que seria hidráulico, qual a alimentação, se ela tem alimentação pneumática, se existe controle de molde, como que é feito o conjunto de injeção, a alimentação da injetora e o conjunto de motorização, por exemplo, o motor e o rolamento. No slide a seguir, temos uma foto de máquina Homen, com marca e modelo. No nosso exemplo, uma MS-130, com alguns componentes sinalizados. Como deveríamos cadastrar essa máquina? O conjunto máquina, Home 130, tag, conjuntos, sistemas e módulos destacados, conforme setas indicativas. Cabeçote manga diâmetro 130, o sistema de controle CNC marca Siemens, a mesa giratória 1500 por 2000 milímetros, a capacidade de carga e demais dados que a gente tenha para compor a ficha desta máquina. Lembrando que o subtag pode ser utilizado também, no exemplo do cabeçote manual universal. Então, por que deveríamos taguear? Vamos imaginar uma linha de produção de papel e celulose, por exemplo, onde temos 50 roletes em linha. Inicialmente, a gente vai ter 15 minutos para visita nessa empresa e nesse tempo deveríamos identificar o máximo possível de itens. O método mais rápido sempre vai ser a placa do fabricante inicialmente e dando subsequência aos roletes de máquina. Um outro exemplo que eu coloco para discutirmos nos exercícios ao fim deste módulo. Fica então a dica como taguear um sistema de roletes. Seguindo outro exemplo, já no sistema Sigma, o software, temos a tela principal, que é o formulário da máquina.
chamamos de Formicadmac. Neste formulário é possível fazer vários cadastramentos, como a seta indicativa mostra: dados técnicos da máquina, cadastros gerais desta máquina, caso tenhamos uma foto desta máquina, quais consultas vamos precisar fazer, quais indicadores e gráficos vamos utilizar nesta máquina. Então é muito importante no momento do cadastro verificarmos quais itens vão ser necessários futuramente. Isso vai nos ajudar também a ver como está a valorização da nossa máquina e a depreciação da nossa máquina, como o slide a seguir. Por que devemos monitorar? Todo equipamento ou máquina é considerado patrimônio da empresa, sendo alguns importantes ao controle e monitoramento e outros não. Precisamos monitorar para saber percentual necessário pelo fabricante que aponta a desvalorização deste equipamento ou a vida útil dele. Depreciação, percentual acumulado referente ao desgaste de operação do equipamento. Se voltarmos no slide anterior, temos mais informações que podem conter em nossa tela de máquinas. Na ordem de serviço, verificar se já é ativado o QR Code, ou se ele tem tags e subtags, e, contudo, completar a ficha técnica desta máquina. Preparar esta ordem de serviço para gerar gráficos e metas, MTBF, por exemplo, que é o tempo médio entre falhas, o MTTR, que é o tempo médio entre reparos. Qual que é a disponibilidade dessa máquina? Algumas características que vamos ver também a seguir nos próximos slides. No slide a seguir, já temos aqui aberto um tipo de gráfico que o software Sigma faz. Supondo que nós já tenhamos isso em Excel ou algum outro aplicativo, como entender como funciona a curva da banheira e gráficos similares de controle? Exemplificando rapidamente, pelo software, ele vai gerar para a gente inicialmente uma curva retilínea e ao longo do tempo essa curva vai se formando pela consideração da máquina e seus dados ou não. Em outras palavras, a região 1, menor que 1, região de falha imediata ou mortalidade infantil. Exemplamos por uma máquina nova, não teve os componentes adequados, montados, teve erros de fabricação ou no projeto, e até mesmo erros de instalação. A gente vai abrir os relatórios e vai ver que é uma curva muito grande nesse T1, tempo 1, mas é considerado mortalidade infantil, ou até o grupo de trabalho ser bem treinado, os operadores estarem bem preparados para dar o máximo de rendimento na máquina. Em seguida, em T1 e T2, temos uma reta.
Nesta reta T1 e T2, é possível vermos, diferente de 1, uma região com taxa de falha constante, ou OS constantes sendo geradas para ajustes, ou para setups, ou condições de uso de material, material mais duro ou material mais fácil de usinar, por exemplo. E é o esperado da máquina, para que conseguimos fazer um planejamento de produção, uma rampa de produção e colocar a máquina em velocidade máxima de funcionamento. Um exemplo, vamos retirar um gráfico e ele sempre está com preventiva 98% e não muda essa reta. Isso quer dizer que a máquina está muito bem, ela está funcionando a quase 100%. Se pegarmos um período de 1 ano e der esta reta, quer dizer que a máquina está funcionando plenamente por 1 ano. Se pegarmos um gráfico e ele tiver essa reta, consequentemente uma subida em T2, sugere que esse momento T2 é o momento de investirmos em melhorias nessa máquina, talvez na preditiva também, melhorar as preventivas ou até um retrofit. Se nesse momento T2 não conseguimos investir na máquina, é muito provável que ela tenha o desgaste por uso. Se esse desgaste por uso ocorrer nos 10 anos previstos do projeto da máquina, pode-se dizer que ela foi bem utilizada. Ou então, se essa curva aumentar antes dos 10 anos previstos, com 1 ano e meio ou 2, a máquina já mostra nos seus gráficos curvas elevadas maior que 1, no momento T2, sugere um retrofit nessa máquina ou troca de peças em garantia, para que ela suporte a pressão de produção por pelo menos o tempo previsto, de 10, 15 ou até mais períodos sem que tenha grandes perdas. Este é um resumo da curva da banheira. Sugiro a nós lermos agora mais livros a respeito para nos aprofundarmos e conseguirmos tirar melhorias de nossas máquinas através dessa teoria e o exemplo dado. Então, a curva da banheira ilustra o comportamento típico de um equipamento com relação à taxa de falha ao longo do tempo, ou o seu envelhecimento natural, resumido por mortalidade infantil, vida útil e mortalidade senil, ou o envelhecimento, igual a 1 sobre MTBF. No slide a seguir, exemplificamos 3 tipos de curva para analisarmos em gráficos retirados de nossa máquina. A linha azul, inicialmente, pode representar a taxa de falha medida naquele momento. Notamos que é uma grandeza esperada da máquina. Algumas ordens de serviço sendo abertas inicialmente, uma reta no seu período de trabalho, que pode ser de 5, 10, 15, 20 anos, dependendo do projeto, e uma taxa de falha crescente ao fim
do período previsto para essa máquina. Então, se essa máquina tiver uma curva natural de 10, 15 anos, é considerado uma boa máquina. Porém, existem as falhas prematuras que ocorrem. Vamos exemplificar na linha vermelha pontilhada. A gente recebe um relatório de máquina com muitas OS ou muitas ordens de serviço na falha prematura. Isso pode-se dizer também que devemos melhorar o treinamento do nosso pessoal de comissionamento e instalação para ganhar esse tempo e alcançarmos mais rapidamente a reta de produção. Exemplificamos aqui muita OS na falha prematura e depois ela tem uma tendência a normalizar. Esse tempo na reta T pode ser de curto período, de 3, 6 meses, no máximo a 1 ano, e posteriormente ao longo da vida desta máquina. Enquanto na linha amarela podemos exemplificar uma falha por desgaste. Eu recebo o relatório de uma máquina, nós recebemos aí para o exercício depois também, uma reta crescente em T1 e T2. Podemos notar que tanto em T1 quanto T2 a máquina já sinaliza que tem alguns problemas, ou alguns serviços não foram feitos, ou falta várias manutenções, possivelmente o momento de um retrofit ou de uma reforma. Ela pode ser iniciada em T1, finalizada em T2, para que nós não tenhamos essa mortalidade por desgaste aqui, caso seja o objetivo salvar esta máquina. Resumidamente, o objetivo nosso seria a curva verde ou a linha verde, uma retilínea uniforme com falhas constantes ou aleatórias. Supondo que nós recebemos um relatório de máquina e ao longo de 1, 2 ou 3 anos, ela sempre desenha uma reta em seus relatórios e isto sugere que é uma boa máquina. Se dermos picos nessas linhas, vamos ver pequenos momentos de OS ou horas gastas, mas ao longo do tempo de 1 ano até 3 anos, ela se forma em uma reta. E esta linha verde poderia ser uma evidência na preventiva bem executada, ou de uma máquina com um bom rendimento. Resumindo, que T é igual a 1 sobre TMEF. Essa fórmula está sendo exemplificada aqui e no manual ela vem passo a passo explicando como chegamos a estes resultados. A seguir, vamos falar de codificação de máquinas. Faz parte do módulo 2, para nos ajudar
a identificar as máquinas que estão em nossa empresa, quantificá-las e futuramente conseguimos ter maior controle também na rastreabilidade. Então, por que devemos codificar as máquinas? Para quando formos prestar serviços de manutenção preventiva, corretiva, retrofits, isso vai facilitar muito a nossa localização, a localização da máquina, para identificarmos fornecedores de peças, vai ser mais rápido a localização de serviços também. Nós temos aqui no slide um exemplo de identificação por código de barras. Esse exemplo é bem usado em máquinas que têm patrimônio por máquinas que têm o patrimônio, por exemplo, globalizado ou em vários países. Os 3 primeiros números no sistema de codificação normalmente mostram a região ou o país de origem desta máquina. A seguir, os 5 dígitos têm o objetivo de identificar a empresa ou fabricante ou origem desta máquina por seu fabricante. Os 4 números a seguir vêm com o tipo, o modelo do produto, descrevendo itens do produto. E comercialmente, conhecemos o último dígito como o dígito livre, onde é colocado itens a mais de cada máquina. Podemos exemplificar de outra forma. Há muito tempo o mercado já trabalha com codificações de produtos. Um exemplo na linha automotiva, com os luminosos de painel, freio ABS sendo ativado, todos os itens de sinalização de um painel automotivo. Abertura e fechamento de portas, sinalizações de airbag, por exemplo, todos são feitos de codificação padrão. Esses padrões podem ser também verificados no sistema ISO, International Organization for Standards, ou a organização que padroniza as marcas dos produtos e suas codificações. O mais conhecido hoje também é o sistema de GPS, onde ele utiliza altitude e longitude para identificar onde tem determinada máquina, um gerador de energia, por exemplo, ou até um automóvel. Todos eles com o princípio de identificação e rastreabilidade. Ainda mais nos sistemas de informática, o ERP, que facilita, por exemplo, a migração de dados, transformarmos dados binários em dados de informática, por exemplo. Já um sistema bem antigo, que é o sistema de IPVA, ele utiliza o chassi do carro como se fosse o nosso RG, ou o tag da máquina. Se quisermos melhorar essa identificação, no item automotivo existem o que chamamos de vacinas, onde é colocado vários números
para que algum deles seja disparado, consigamos identificá-lo. Outro sistema bem conhecido de identificação, de uso doméstico também, são as entradas USB de computadores e notebooks. Ele tem o sistema POCA-OK, passa-não passa, e outros sistemas de codificação que avisa rapidamente se ele é compatível ou não, se ele está funcionando ou não. Nesse slide, resumimos os itens de tipos e codificação. No slide a seguir, então como que podemos codificar essa máquina que estamos verificando em nosso exercício e na apostila também? Códigos numéricos. São códigos construídos apenas com números. São fáceis de memorizar. Temos aqui um exemplo, o número 135190. Qual que é essa máquina? Então, numericamente, é possível também fazer as codificações, mas no momento de rastrear essa máquina, pode ser que esse código se misture com outros produtos. Códigos alfabéticos. Códigos construídos apenas com letras e alfabeto. Temos aqui o exemplo do HS-GEST. O que seria esse código? Então já fica a dica para o nosso exercício na apostila, para identificarmos tipos de codificação. Ainda temos os códigos alfanuméricos, que em geral, para máquinas, são os mais utilizados. São mais fáceis a serem montados e memorizados, que são os códigos alfabéticos incluídos. Tem uma amplitude maior, como descrito em nosso exemplo. SER 001. Pode ser uma serra? Sim, se ele for cadastrado como uma serra. Ele já traz para a gente a ideia de qual equipamento que o SER 001 poderia ser. Mas temos que ter atenção também, no slide a seguir, com os métodos de codificação que vamos utilizar. Se eles forem muito estruturados, ou muito misturados, ou muito grandes talvez, vai ser muito difícil para você rastreá-lo depois nos seus filtros de gráficos, nos seus filtros de procura. Então fica aí a nossa sugestão de utilizar o alfanumérico com letras e números. Você vai conseguir tirar filtros por letras ou por números também. Seguindo aqui um outro exemplo, naquele slide anterior, tínhamos a família de injetoras. Eu posso chamá-la de ING. Tínhamos também falado de motores. Nós poderíamos chamá-los de MOT. Então, juntando esse conjunto, essa máquina ficaria ING/001, a injetora número 1. E se eu colocasse um painel
ou sistemas elétricos agregados a essa máquina, eu poderia chamá-la de ING 001/SELEC ou SLE também. Um motor elétrico MOT 001. Dessa forma, eu vou agregando o meu tag de uma forma a ser rastreável. Vamos entrar agora em um novo item desse módulo 2, que é o item Ordem de Serviço. Uma leitura breve. Ordem de serviço nada mais é do que um documento onde nele estarão contidos todas as informações necessárias para que o mantenedor possa executar o seu serviço corretamente. Grandes partes das informações do histórico do equipamento provêm da OS. Tudo que for feito na máquina ou identificado deve seguir ou deve ser registrado. Para nós, da área da manutenção, a OS é o documento mais importante que tem. Nela, conseguimos ter toda a informação necessária para a execução da manutenção, para compra de peças, para itens de garantia, por exemplo, e para arquivamento para futuras manutenções. É importante verificarmos no nosso arquivo físico ou em software como estão a abertura das ordens de serviço, como está essa execução da atividade, o lançamento de horas está sendo feito corretamente, o manutencista está descrevendo o serviço realmente como foi feito, foi lançado peças gastas. Antes de nós concluirmos essa atividade, é necessário que todos esses itens sejam conferidos, pois servirá como base para nossos gráficos, medidores e KPIs, por exemplo. Ainda, na abertura de ordem de serviço, temos que ver no padrão atual como nós temos isso. Ele é feito em papel, ele é feito por telefone, por e-mail, pelo sistema. Vamos pegar essa informação que temos hoje e aproveitá-las para atualizá-las também. Né? Então, assim como a indicação da área executante responsável, devemos informar também o tipo de trabalho que deverá ser executado. Uma OS corretiva de quebra, a preventiva ou itens de lubrificação, por exemplo. Ainda na abertura de ordem de serviço, podemos verificar o responsável desta ordem de serviço, informar também o tipo de trabalho que deverá ser executado. Por exemplo, se é corretiva, quebra, se é uma preventiva, se é uma lubrificação ou outros itens. Hoje temos que ver como estão nossos relatórios na sua empresa, onde você trabalha. O relatório ele é feito de papel, ele é feito por e-mail, por telefone, ou existe software, sistemas que fazem a gestão desses dados. Então, se eu tenho um sistema físico ou de papel, o ideal é que eu guarde ele por um período longo, até que eu consiga alimentar todo o meu sistema. E nesse período eu também utilizo e-mails
para a comunicação, informar fotos ou anexos correspondentes àquela OS. Muitas empresas também utilizam o SAC como porta principal de chamados, e este depois vai se tornar uma ordem de serviço. Contudo, o sistema deve estar alimentado com o máximo de informação possível para que essa OS seja de boa qualidade. No slide a seguir, temos uma OS aberta pelo sistema Sigma e você vê na sua empresa qual o sistema que você utiliza. Imprime uma página para que consigamos estudar em cima do item corpo da OS. Nesse exemplo temos a OS IND 113/13. Temos que ver se ela é corretiva, se ela é preventiva, se já tem itens de checklist incluídos, se é uma OS de lubrificação ou apenas OS de serviços gerais. O ideal é que todos esses itens estejam preenchidos, avaliados pelo solicitante, pelo executante, para que seja dado a baixa no sistema e o arquivo previsto pela área de qualidade. Então agora seguiremos um intervalo para o próximo módulo, o módulo 3, que vamos falar da priorização de serviços, históricos de equipamentos e estoque. Então, em nossa próxima aula, vamos falar sobre estas tarefas e iniciar o módulo 3, priorização de serviços, histórico de equipamentos e estoque. Obrigado e até logo.